Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Já fazem alguns meses depois do lançamento do último capítulo do mangá de Dragon Ball Super. É claro, esse ato aconteceu pelo falecimento do nosso querido mestre Akira Toriyama. E consequentemente a gente tem uma briga judicial pelos direitos de Dragon Ball, então meio que não podem sair mais capítulos por enquanto. Então no vídeo de hoje eu vou especular e falar coisas que deveriam acontecer nos próximos arcos de Dragon Ball Super, quando o mangá voltar. Mas é claro, antes do vídeo começar, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever. E é claro, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu vou falar a verdade, eu não sou o maior fã do mangá de Dragon Ball Super. Seja pelo traço do Toyotaro, que eu nunca gostei muito, ou de algumas coisas que aconteceram na história, que sinceramente me decepcionaram bastante. Porém, é um fato que se o Toyotaro se dedicar, ele pode fazer um mangá incrível. Então, vamos para o primeiro tópico que eu pessoalmente mudaria e que eu espero que mude nos próximos capítulos de Dragon Ball Super. Eu estou falando sobre a arte do Toyotaro. A primeira coisa que eu não aceito é o fato de que ele não tem assistente, sendo que é um mangá de Dragon Ball, simplesmente uma das maiores franquias de todas, e o mangaka não tem assistentes. Parece que as empresas tratam Dragon Ball como se fosse qualquer coisa. Então assim, ele precisa de assistentes não só para ajudar ele a não esquecer detalhes cruciais como a pupila do olho de alguém, mas também para ajudar ele a fazer designs melhores, já que agora infelizmente não tem mais o Akira para ajudar ele. Isso também ajudaria ele a ter mais tempo para aprender técnicas que outros mangakas usam, tipo o uso de rachuras para dar impacto nos golpes, já que sinceramente eu nunca vi impacto nenhum nas artes do Toyotaro. E também com mais tempo para treinar, isso também ajudaria a gente a ver mais mudanças na arte dele, já que, sendo sincero, o traço do Toyotaro não mudou basicamente nada desde que ele começou Dragon Ball, diferente do traço do Akira, que em cada saga ele fazia um traço diferente. Tanto que você pegar artes dele do Dragon Ball AF, Dragon Ball Heroes e até o começo do Super, eles são bem parecidas com a arte dele atualmente. E óbvio, eu não tô dizendo que ele não melhorou, mas se você mostrar essa evolução dele pra um leigo, a pessoa não vai saber dizer o que ele melhorou, já que o traço dele não muda praticamente nada. E é claro, assistentes também ajudariam ele a ter mais tempo pra focar na saúde dele, já que a gente sabe que muitos mangakas, eles não têm tempo pra cuidar da própria saúde. E sinceramente, cara, isso não é bom. Eu prefiro muito mais esperar mais um pouco pra sair um capítulo, ele sair bonitinho e o cara ele estiver bem, né, o autor, do que ele acabar morrendo simplesmente por causa do egoísmo das pessoas. Então isso não só ajudaria os fãs, como o próprio Toyotaro. E é sempre bom pensar na saúde do mangaka, tendo em vista que o próprio Akira ele ficava em situações abusivas por causa do mangá. Então meu primeiro ponto são assistentes para o Toyotaro, que não só vão ajudar na saúde dele, como na progressão da arte e da própria história do mangá, já que quanto menos tempo ele passa desenhando, mais ele pode pensar na história. E é claro, falando nela, vamos falar da história do mangá. Qual seria o melhor rumo para a história seguir a partir de agora? Bom, vamos lá. Vamos falar de coisas que eu pessoalmente acho que não deveriam acontecer e que eu acho que seriam ruins para a história. Então vamos lá. A primeira coisa que não pode acontecer é tirar o protagonismo do Goku. Pelo menos não tirar o resto, né, senhor Toyotaro? Eu não sei se eu já disse aqui, mas pra mim a essência de Dragon Ball é o Goku. E se não tem Goku, não tem Dragon Ball. Simples. Pra mim não existe nenhum personagem com carisma o suficiente pra substituir ele. O personagem mais perto que a gente teria de ter o carisma suficiente pra ter Dragon Ball seria o Vegeta. Não só pelo carisma dele, mas pelo desenvolvimento dele e todo o peso que ele tem como personagem. Mas mesmo assim, eu não acredito que o Vegeta seria o suficiente pra substituir o Goku. E é claro que por mais que o Toyotaro faça questão de humilhar e destruir completamente o personagem do Goku sempre que ele tem oportunidade, eu acredito que se ele quiser desenvolver o personagem do Goku, ele consegue. É só parar de desrespeitar o personagem que já fica decente. E outra coisa que não pode acontecer é acabar. Dragon Ball Super não pode simplesmente acabar. Cara, eles apresentaram tanta coisa nova, tantos conceitos novos, Deus da Destruição, os anjos, 12 universos, e eles conseguiram não aproveitar nada. Dragon Ball Super tem 10 arcos e eles não conseguiram aproveitar 3% dos conceitos novos que eles apresentaram. Cara, isso não só é broxante, mas sério, me deixa triste como fã. Então assim, tem que fazer vários arcos, tem que durar mais, até eles mostrarem tudo que tem que mostrar. E por favor, sem arco dos dragões malignos, é sério. Eu sei que sempre que eu tenho oportunidade eu tenho que falar isso, mas é sério, eu não gosto desse arco, eu não gosto dos conceitos, não gosto da execução, não gosto nada desse arco.
Então, por favor, Dragon Ball Super, não refaça os dragões malignos. E é claro, assim como o Goku não pode deixar de ser protagonista, ele não pode ter todo o protagonismo. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é o personagem principal, ele não pode ter todo o tempo de tela. Eu acho muito interessante se o Toyotaro ele focasse mais nos personagens secundários também. Daria para ele tentar desenvolver o Gohan de uma forma que não seja preguiçosa. Daria também para ele tentar desenvolver a Pan e até mesmo o Ubi, já que ele introduziu eles. Por mais que eu não goste nem um pouco deles, eu não vou deixar que o meu gosto pessoal interfira na obra. Então sim, se for uma coisa boa eles serem bem desenvolvidos, espero que eles sejam. Por mais que, como eu disse antes, eu não gosto, nunca gostei e nunca vou gostar deles. Eu sinceramente acho bem legal criar narrativas assim para dar mais destaque para os personagens secundários. Mas é claro, você tem que dar realmente destaque, não dar um destaque falso, sabe? Não dar essa falsa sensação de que eles estão tendo destaque. Um belo exemplo disso é o Torneio de Poder, que dá a impressão que os personagens secundários eles vão ter destaque, mas não, no final, as únicas pessoas que importaram foi o Goku no torneio. Na verdade, Goku, Freeza e Android 17. E sim, cara, por incrível que pareça, dá pra você desenvolver uma obra com vários personagens. O problema é, se você já tem dificuldade pra desenvolver os personagens que já existem, não precisa ficar criando mais personagens secundários. Se você não consegue desenvolver os personagens que já existem, não tem necessidade de criar 12 universos, entendeu? Seria interessante criar alguns mini arcos focando nos personagens secundários, enquanto a história principal vai se desenvolvendo também. E uma ótima maneira de fazer isso com os personagens que já existem, tipo os Guerreiros Z, é fazer que nem eles fizeram com o Android 17, que é o que? É basicamente reimaginar o personagem com uma personalidade nova e com conceitos novos. Eles conseguiram melhorar e muito o personagem do Android 17, então eu não vejo por que isso não funcionaria com outros personagens. Antes ele era só um vilãozinho qualquer que, ele morreu pro céu, mas e aí? E agora ele virou basicamente o salvador do universo. E inclusive um personagem que daria muito certo fazer isso, né, de reimaginar a personalidade, o personagem em si, é o próprio Goten. Já que se ele continuar com essa personalidade que ele tem atualmente, vai ser difícil ele virar alguma coisa. E é claro, explorar os personagens secundários é uma coisa importante, mas tem uma coisa mais importante ainda. É explorar o universo de Dragon Ball. Já que, como eu disse anteriormente, tem 12 universos em Dragon Ball, mas nem o nosso universo, né, o universo 7, é explorado direito. Então, assim, eu acharia muito legal uma expansão de mundo, assim, tipo, mostrar a cultura dos outros planetas e o povo. E é claro, as lutas seriam ambientadas nesses planetas. Até porque se não tiver nenhum habitante vai dar pra destruir, vai ter mais sede de destruição. Brincadeiras à parte, eu acho interessante fazer isso porque dá mais riqueza pra obra, sabe? E é sempre legal mostrar mais do que esse universo de Dragon Ball é capaz de ser. Mas é claro, lembrando, antes de expandir, você tem que explorar tudo. Ou seja, sem mais multiverso em Dragon Ball por enquanto. Agora indo para o último tópico, mas não menos importante, seriam habilidades novas e mais foco nas artes marciais. Olha, não me leve a mal, mas Dragon Ball começou como um mangá de artes marciais, então o mais justo possível seria ele continuar mostrando artes marciais e não simplesmente socos e chutes repetidos, sabe? E sobre mais habilidades eu digo mais técnicas, ou seja, técnicas de magia e técnicas de ki também. E não apenas disparos de energia, mas sim técnicas realmente. Um próprio exemplo é o purificador de almas do Godita, ou os fantasmas kamikaze do Gotenks, ou até mesmo aquelas esferas de energia que o Goku usou na luta contra o Majin Vegeta. São coisas que realmente exploram o potencial do Ki, que é, basicamente a energia principal de Dragon Ball, então nada mais justo do que explorar ele. Bom, eu acho que eu consegui falar de tudo, né? Mas enfim, galera, muito obrigado pelo carinho, pelo amor de vocês, muito obrigado pra você que ficou nesse vídeo até agora. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Muito obrigado pelos 3.000 inscritos e agora a única coisa que a gente pode fazer pelo mangá de Dragon Ball Super é torcer que ele fique bom. Deixa sua opinião nos comentários sobre o que você acha das minhas ideias para o mangá de Dragon Ball Super melhorar e mande também as suas ideias. Mas é claro, sem mais enrolação, valeu, falou e fui!